Estamos aqui com o 8º episódio do Boop Talks, nosso podcast. Eu, Renata Rossini, Marcos Calil, Olá, pessoal. nosso parceiro. Hoje nós vamos falar sobre grupos com a psicóloga Luciana Lopes. Se apresenta, Luciana, para a gente, por favor. Prazer em conhecê-los. Sou Luciana, sou psicóloga. Sou formada na PUC São Paulo desde 2011. Eu fiz uma especialização em psicologia junguiana, no IGEP, e fiz especialização também em criança e adolescente dentro da psicologia junguiana. E aí, ao longo do decorrer aí da carreira, fui fazendo outras especializações no HC, habilidades sociais e outros temas que foram surgindo no consultório. Muito bem, Luciana, muito prazer em ter você aqui. Estamos muito contentes. Luciana, você trabalha com um grupo terapêutico, né? Isso. E a gente queria saber um pouco mais como funciona o grupo, como surgiu essa ideia. Conta um pouco para nós aí da história desse grupo. Claro. Eu trabalho com atendimento individual, mas também com o grupo terapêutico. E a ideia surgiu, né? Eu tenho muitos adolescentes que eu atendo, e a ideia surgiu quando eu fui percebendo a quantidade de adolescentes que eu recebia com dificuldade de socialização. E eu comecei a trabalhar muito no individual, né? Essa socialização, muitas vezes com o apoio, com o suporte dos pais, a depender da idade. Mas eu fui percebendo como seria bom ter um lugar seguro para que esses adolescentes e jovens pudessem conhecer outros com a mesma dificuldade e fazer essa socialização. Então, daí veio a ideia de um primeiro paciente que surgiu com dificuldade, conseguir trabalhar ali no externo, e depois foram surgindo outros e mais outros e mais outros, acho que é o que mais aparece em adolescência, neurodivergente ou não, né? E acho que foi assim que surgiu essa ideia. Que máximo. E, Luciana, então você que vai selecionando as pessoas, você vai compondo esse grupo, né? Como ele é feito, né, nesse sentido? Sim. Bom, vou contar então um pouquinho do como começou o primeiro, né? E aí depois eu vou contando dos que vieram depois. Tá. Mas eu recebi um paciente com bastante dificuldade ali de socialização, que tinha na época os seus 15 anos, e a gente foi fazendo um trabalho muito forte com a escola, com a mãe, né? E aí depois eu comecei a olhar para os meus outros pacientes com essa dificuldade, e eu pensei, por que não juntar? E aí eu vi outra paciente também com essa dificuldade de socialização, parecia que tinha uma questão de afinidade com as pessoas com quem ela convivia, e eu percebi que eles tinham muitas coisas em comum. E eu comecei a juntar esses dois, depois eu juntei mais um terceiro. E aí eu falei, bom, eu vendo a angústia dos pais, a angústia desse adolescente de o que eu faço agora, eu falei, deve ter muitos outros aqui pela região de Barueri e Alphaville. E aí eu comecei a divulgar, e aí através de outros psicólogos, né, que foram me conhecendo, eu consegui montar mais um grupo, né, e foi assim que começou, assim que veio a ideia. Então, eu olho muito essa questão de afinidade entre eles, faixa etária, o que tem ali em comum, para que eu possa ou não juntar. E qual a faixa etária do grupo? Então, eu tô com um grupo que eu tenho ali de 13 a 16, e eu tô com um outro grupo que eu tô com pacientes de 15 a 18. Eu olho muito a maturidade, né? Tem ali uma faixa etária, mas, por exemplo, uma vez me apareceu uma paciente de 18 que eu percebia que os gostos, a afinidade, não estavam tão condizentes com os de 18, mas mais condizentes com os mais novos. E aí eu converso ali com os pais e junto também. Sim. Porque eu acho que tem a questão da idade, mas tem também a questão da maturidade psicológica que tem que ser observada. Isso faz super sentido, né, Luciana? Você vê como é importante, Renata, também a questão da seleção, desse filtro que a Luciana faz, né, nesse sentido. Eu achei super interessante, Luciana, quando a Renata mencionou de trazer a questão dos grupos aqui, porque os grupos estão mais raros, eu vejo ainda na clínica, né, Renata? Poucos. E eu acho que é um instrumento super forte, super interessante. Luciana, na faculdade você tinha essa coisa assim de já estudar grupos ou isso foi surgindo mais ao longo prazo? Como que foi? Eu até tinha matérias de grupo na faculdade. É engraçado que eu nunca refleti sobre isso, mas eu até tinha matérias de grupo, mas eu acho que na época não era algo que me interessava tanto. Eu estava muito focada ali no individual. E eu acho que com o tempo, né, com a experiência que foi surgindo, a demanda surgiu. Então,
Eu gosto de trabalhar muito no individual, mas chegou um momento que, acho que quando eu comecei a observar esses pacientes com essa dificuldade, eu falei, poxa, vai ser muito bacana, né? A psicologia junguiana, ela fala muito do processo de individuação, de se tornar indivíduo, de cada um se tornar único. Mas ainda assim, eu vejo na adolescência, e aí também a própria psicologia junguiana fala um pouco, apesar de ter pouco material sobre isso na área, né, de adolescentes, de como a adolescência é um momento que você vai para o grupo, você vai para o outro, para depois você formar a sua personalidade. Então, eu acho que até tinha, mas eu não tinha ainda tanto esse interesse. E aí, quando eu comecei a observar essas dificuldades e como as pessoas podem se ajudar de uma forma ou outra, que eu comecei a me interessar e comecei a ir atrás e estudar. Eu não tive na graduação, mas eu tive na pós. Então, na última pós que eu fiz, né, que foi a de crianças e adolescentes, a gente trabalhava com o grupo de pais e o grupo de pré-adolescentes. E eram psicólogas dos dois grupos e a gente trocava. E aí foi muito bacana, assim, porque era um atendimento que a gente olhava não só para questões assim que eram trazidas inicialmente, mas, por exemplo, a gente observava se tinha ali uma agressividade presente, quem era o líder, quem não era, né? Então, a gente ia observando os comportamentos ali, trabalhando o que ia surgindo. Né? Vai identificando nesse passo a passo. E aí você fez uma especialização, então, em criança e adolescente, né? Em criança e adolescente, na abordagem junguiana. Junguiana, que interessante. Esse processo da individuação do Jung eu acho super bacana, super interessante. Apesar de a gente estudar menos do que deveria o Jung dentro da faculdade. Eu estudei na né? faculdade e depois não lembro quase mais nada de Jung. Mas, assim, super legal, assim, Luciana. Então, o público-alvo dos grupos são os adolescentes. Hoje o público-alvo é adolescentes, né? Não chega criança para você. Ainda não chegou, mas eu também não divulguei. Sim. Então, eu acredito que se eu divulgasse, chegaria. E aí, eu penso em fazer para crianças também. Então, eu comecei o grupo de adolescentes observando pacientes que eu atendia no individual, que eu poderia puxar para o grupo, e eu comecei a puxar uma vez por mês. Depois, eu formei os grupos, que é uma vez por semana. E agora eu vejo, por exemplo, crianças que eu desconfio ali de altas habilidades, mais de uma que eu atendo, e que eu acho que seria produtivo a gente juntar. Claro, o desafio maior sempre é bater o horário, a agenda, um estuda de manhã, outro estuda à tarde, e aí como que a gente faz? Vai sempre juntar. Mas eu já tenho conversado com alguns pais para a gente experimentar ali pelo menos uma vez por mês essa questão de grupos, porque não só em adolescentes, muitas vezes em crianças, é trazida essa questão de socialização, de bullying, de dificuldade. E nada mais legal do que você observar na prática o que está acontecendo e não só o que vem sendo trazido ali na terapia, né, pela criança ou pelos pais. Eu também, né, atendo criança e adolescente, embora com a criança a gente vê menos essa questão da dificuldade de socialização, que aparece muito mais no adolescente, mas costuma ter também, né? E como você tinha falado aqui nos bastidores antes de a gente começar, e aí agora para falar no podcast, que assim, quando tem uma criança que você acha que pode ir no grupo, não, criança não, um adolescente que pode ir no grupo, mas ele ainda não está pronto, você precisa moldar para ele entrar no grupo. Então, você vai fazendo, explica um pouquinho, você vai fazendo as sessões de terapia individual até que ele esteja pronto para se juntar ao grupo, é isso? Sim, perfeito. Tanto a criança quanto a adolescente eu vou avaliar, né? Então, dependendo como está esse nível da timidez, do se colocar, né? Ou, por exemplo, uma questão de limites, eu vou observando como está. Será que se eu juntar agora, nesse momento, vai ser produtivo? Ou será que vai impactar negativamente um ao outro? Então, eu vou trabalhando, né, o que precisa ser trabalhado no individual e depois eu junto. E muitas vezes, quando a gente fala assim, precisa fazer um trabalho individual para juntar, não é nem algo específico da criança ou do adolescente. Às vezes, é o preparar. Muitas vezes você fala para eles assim, eu tenho um grupo, não sei, eu tenho vergonha, Então, eu tenho muitos pacientes que eu fui com um tempo trabalhando, olha, mas vai ser bacana, né? O que a gente pode fazer? Não, mas eu quero socializar. E aí? O que a gente pode fazer para você socializar? Então, às vezes eu vou ter que trabalhar no individual, né? Para ir mostrando para eles como pode ser legal esse grupo. E até que é o momento que eles concordam, né? A gente fala que na terapia, se o adolescente não quer, às vezes a gente não consegue ser tão produtivo, muitas vezes a gente nem atende, né? Então, isso é legal. Às vezes é o trabalho de preparo até que eles possam vir. Mas você vê que alguns pais também, assim, forçam e eles vão contrariados? No momento ainda não, né?
Eu acho que quando os pais forçam, assim, eu percebi alguns pais que me procuraram e depois falaram, não, meu filho não quer ou minha filha não quer. Eu acho que os que vieram até agora, ou eu consegui eu fazer o trabalho porque estavam comigo no individual, ou já chegaram animados, assim, acho que os pais já conseguiram fazer esse trabalho de mostrar a importância do grupo para eles, assim, então já chegaram super empolgados. Sim. E no grupo, você utiliza alguma técnica? Você jogos? Como que é a dinâmica um pouco do grupo? Eu uso principalmente a questão de jogos, um pouco de comunicação não violenta, né? E mais assim, eu brinco que como esse trabalho que a gente fazia ali na PUC, eu não venho com a sessão toda programada, né? Então, vai ser aqui 15 minutos assim, 20 assim, não. Eu deixo mais livre. Vai ter momentos que eu vou propor os jogos, vai ter momentos que eles vão propor os jogos. Até porque eles começam a trabalhar essa questão de se colocar. O que eu quero, o que eu tenho vontade. De repente, se só uma pessoa propõe um jogo e os outros não, eu começo a já observar uma questão de comportamentos. Eu começo a ver daqui a pouco todos se colocando, aí começa, cada um quer um. E aí, como é que a gente faz a vontade de todos ali, acha algo em comum, né? Então, eu acho que deixar aberto, muitas vezes é gostoso, mas eu brinco para eles também que às vezes eu também vou colocar alguma coisa. E eu acho que é esse o principal, assim, e também respeitar cada indivíduo. Então, muitas vezes o paciente chega ali super tímido, fechado, introvertido, olhando para baixo, mais quieto, mas aí, ou com o decorrer das sessões, eles começam a se abrir. E aí eu respeito, tudo bem, tá mais quietinho? Ok, às vezes no jogo você tem que conversar. E aí eles conversam, eles já sabem que a proposta é jogos, né? Então eles conversam, eles trazem. E eu acho que daí você pode ir evoluindo para uma troca, uma conversa que não só jogos. Eu já escutei mães, pais falando assim, olha, eu tentei juntar meu filho com outros pacientes com dificuldade de socialização, ou meu filho é neurodivergente, tentei juntar com outra pessoa neurodivergente, e não fluiu, né? Levei para jantar, não fluiu. Mas não fluiu porque não tinha um ambiente propício, não tinha uma ferramenta para que eles se comunicassem. Porque, querendo ou não, mediador ali, né, do grupo. Um mediador, querendo ou não, na escola. Você tem que participar, muitas vezes eles participam porque é uma atividade. E no jogo é a mesma coisa. Daí aí você, né, no começo eu vou perguntando, mas chega uma hora que eles... Então a base são jogos. A base é jogos. E são jogos de tabuleiro? Como é o jogo? Assim? Tem de tudo, né? Assim, eu posso desde jogar um jogo de tabuleiro até jogar um jogo que vai trabalhar mais a comunicação, né? Então, por exemplo, tem jogos que você tem uma palavra ali, você tem que dizer essa palavra, mas não pode dizer... Você tem que comunicar essa palavra sem dizer ela, mas não pode dizer uma lista de outras. Então, esse vai trabalhar a comunicação. Eu tenho jogos de imagem que que eu tenho que apresentar ali, por exemplo, eu vou pegar uma imagem e vou falar uma frase. E aí cada um vai me trazer uma carta. Eu vou juntar as cartas, vou embaralhar, e cada um vai me dizer uma carta para essa mesma palavra, frase que eu disse. Eles vão ter que adivinhar qual é a minha. Então ali, eles estão trabalhando ali a sensibilidade de ver o que para mim é aquela frase, aquela emoção, né? Eles estão trabalhando muito a percepção do outro. E também a deles, a gente está se conhecendo ali. Então, eu tenho jogos que vão trabalhar mais propriamente dito, né? Algumas habilidades sociais, como outros que pode parecer que não, mas está trabalhando no emocional. Eu posso, de repente, uma pessoa pode ficar muito brava, como no consultório, né? As crianças, às vezes, ficam bravas porque perdeu. Eu vou trabalhar isso com qualquer jogo, né? Então, todos os jogos, de alguma forma, por mais que você não consiga, às vezes, olhar de cara, você está trabalhando alguma coisa. Com todos você está trabalhando a comunicação, porque eles estão lá nesse ambiente. E você deixa aberto eles trazerem, criar jogos também? A gente ainda não criou, mas eu deixo aberto. Teve uma vez que uma paciente trouxe, por exemplo, né? Mas o que eu pontuo só, às vezes eu também vou propor. Sim. Né? Mas eu deixo aberto também. Nem sempre o que a paciente traz, todos querem jogar. Exato. Né? E aí isso também eu pondero, eu converso, olha, você escolheu essa vez, que tal agora se outra pessoa escolher? Então isso tudo a gente vai trabalhando ali em terapia. Sim, a vez do outro, né? Bem importante, né? Nossa, bem legal. Eu imagino que tenha muitas trocas, assim, né? E você já sentiu alguma coisa assim de extra-grupo? Eles acabam se contatando, de repente? Eu ia perguntar já, isso. Né? Porque sai fora, né? A gente não tem controle sobre total. Não, né? Em mais de um grupo. E eu acho que é até bacana, né? Porque se eu pensar que
em muitos casos, o objetivo principal, primordial, era a socialização. Você está conseguindo uma conexão então, aí. É bacana, assim. Então, eu tenho pacientes que já marcaram de sair fora, Que e aí já estão legal. conversando ali. Eu tenho outros que fizeram convite para sair fora dentro mesmo do grupo, né? E aí vão começar agora. Então, tem sim. Tem sim. Eu acho que alguns talvez levem um pouquinho mais de tempo, assim, para se soltar, mas já estão começando. E a timidez é uma coisa muito vista nos adolescentes, nas gerações mais novas, nas crianças. Eu não sei, porque não atendo, né? Vocês que atendem. E pouco trabalhada também, né? No consultório ainda hoje. Como que você vê? Eu acho que vai de criança para criança e de adolescente para adolescente. Mas tem muita gente que traz, realmente. Você vê até no corpo, né? A forma de se portar, a forma de se colocar. Tem muito adolescente, criança que chega pra mim, às vezes, que chega muito quietinho, assim, né? E até, às vezes, até os pais falam assim, não sei como que você vai trabalhar com ele ou com ela. E tem até aquela coisa que, às vezes, o pessoal fala de criança, né? Ai, na terapia meu filho só brinca. Mas o que é o brincar, né? Exato. Senão, às vezes, expressar tudo aquilo que tá... Uma ferramenta deles se expressarem, deles se colocarem, de soltando, porque, às vezes, eles estão super quietos, né? Mas quando você começa a brincar e jogar, e eu sou muito espontânea, e começa a se expressar, eles começam também daqui a pouco. É uma dinâmica própria e os grupos vão tendo essas dinâmicas próprias, ele cria uma identidade. Sim, você vai vendo o jeitinho de cada um, né? Então, uma pessoa que é mais tímida, uma pessoa que é mais brincalhona, uma pessoa que é mais séria, né? Cada um tem o seu jeito e aí eles vão se comunicando ali, influenciando um ao outro pelo jeito de ser. E os pais? Os pais, você conversa com esses pais, você traz esses pais para o grupo? Comentou a escola também, a questão da escola? Sim, na verdade, assim, eu acho que é um trabalho em equipe, né? Então, existem os pacientes que eu atendo no individual, e aí eu tenho grupo, existem pacientes que foram encaminhados por outras psicólogas ou profissionais que atendem no individual, e aí eu faço grupo. E a minha proposta desde o início é estar aberta para trocar, né, com essas psicólogas profissionais, com as escolas, né? E com os pais, eu brinco que é uma linha mais tênue, assim, que a gente tem que ser mais cuidadoso dependendo da idade. Então, crianças tem que ser muito próximo. Adolescente, a gente fala assim que às vezes é mais próximo, às vezes menos. Eu brinco que até no individual, quando eu comecei com adolescentes, eu era um pouco mais distante. Com o tempo, aí foi surgindo, por exemplo, paciente com dificuldade de socialização, neurodivergência, e eu percebi que eu precisava da mãe para mostrar o exemplo e ajudar a chamar, né? Então, eu vou sentindo de cada um. Então, por exemplo, em um dos grupos eu combinei encontros, eram em princípio mensais, mas a gente combinou a cada 2 meses, porque já são adolescentes quase ali adultos, né? Então, o que a gente vai trabalhar é uma questão também de senso de autonomia. E aí eu vou trabalhar no grupo com os pais as angústias que esses pais trazem. E então, aí você faz o grupo de pais. Exato. Tá. Então, eles vão trazer ali as angústias. Eu vou falar sobre isso, mas sem expor ou sem falar sobre adolescente. Eu brinco que o trabalho da psicóloga não é ser, por exemplo, uma espiã por os pais, né? Sem expor o que o paciente trouxe de conteúdo ali no mas grupo. É de uma forma ali genérica trabalhar os temas que estão sendo trazidos pelos pais, pelos adolescentes e fazer tudo isso com comunicação, com respeito um ao outro. Mesmo esse grupo de socialização, vem conteúdo mais profundo no grupo ou não aparece ainda? A gente, assim, ou só mais no individual? A gente ainda está no começo. Um dos grupos começou a trazer um pouquinho, né? Mas acho que a maior parte, por enquanto, está no individual. Mas se você pegar como exemplo os grupos que a gente fazia ali na PUC, tinham conteúdos mais profundos. Então, eu acho que vai de grupo a grupo, né? Eu acho que vai de pessoa a pessoa. Se você pega alguém que está no começo de trabalho de socialização, eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Sim. Mas ali, eles já estavam há mais de 1 ano juntos, assim, algumas coisas foram sendo trazidas. Aí lá ia ter que aí já usou outra metodologia, aí já não foi mais jogos. O que vocês usaram? Era jogos lá na PUC também? Era jogos, mas às vezes a gente fazia algum jogo de trabalho emocional, né? Eu poderia fazer alguma coisa diferente. Assim, a gente pensava juntos e criava. Mas aí é isso, assim, jogo das emoções, conta o medo, conta isso, conta aquilo, né? Nossa, que interessante esse tema, Luciana, porque é bem diferente, na verdade, né? O trabalho clínico individual. Você falou sobre um lugar seguro, o quanto isso conta dentro desse espaço, né? É um lugar de acolhimento.
em primeiro lugar, e a confiança que eles devem ter que ter para trocar e para se desenvolver. Como promover esse lugar, né? Eu acho que muito do que a gente traz, eu brinco assim, né? O pessoal fala muito da psicologia, a gente ser cuidadoso, né? Assim, cada linha vai trazer uma questão. Mas eu brinco que é muito de mostrar a minha preocupação genuína, de mostrar um afeto genuíno. Eu sinto que criança e adolescente sente. Eles percebem quando você de fato se preocupa com eles, quando né? você tá ali totalmente disponível para ele, naquele momento. Eu já ouvi gente falando assim, a psicóloga ficava no celular durante a sessão e me deixava brincando, desenhando. Então, eu acho que não é isso, assim, é mostrar que eu realmente tô aqui, presente, assim, é ver pela expressão do rosto que eu me preocupo. Eu acho que isso é a transferência, né? Que a gente usa na psicanálise, na psicologia junguiana para trabalhar. É o respeitar o espaço, não tá pronto para falar. Então, teve um dia que eu trouxe pra gente falar dos sentimentos e emoções e eu percebi que o grupo não queria trazer. Então eu falei, ok, então não vamos falar sobre isso agora. Vamos mexer em outro momento coisas, a gente aprofunda. Eu acho que principalmente é o respeito, né? O Jung, ele fala muito, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas no fundo, na frente de outra alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que é bonito, isso um pouco do que eu acredito. Super bonito. Olha, depois quero até anotar, porque é muito bonito. O Jung é muito interessante, assim, né? Os processos que ele trabalha são muito interessantes e complexos também, né, Luciana? E tem a questão da sombra, né, Luciana, também. Sim. E me conta um pouco como é vista essa questão da sombra no grupo e explica um pouco o que é a sombra para os espectadores aí que estão assistindo. A sombra na psicologia junguiana é tudo aquilo que está reprimido, é tudo aquilo que está no inconsciente. Então, quando a gente cresce, a gente vai aprendendo uma série de coisas com nossos pais, alguns comportamentos. E tem coisas que a família ou a própria sociedade vai colocar pra gente que não pode. Aquilo não necessariamente é bom ou ruim. Às vezes aquilo é ruim pelos olhos de quem ensinou a gente, dos pais ou da sociedade. E a gente toma aquilo como ruim. Então, às vezes, você pode tomar o ser corajoso, o ser ambicioso como ruim e tá na sombra, por exemplo. E outros vão falar que ser corajoso é super bom, ou ser ambicioso pode ser bom, tem a parte boa ou ruim, né? Então, a gente fala que isso é a sombra, é tudo aquilo que tá reprimido, que tá escondido. E é justamente na adolescência que se entra em contato com a sombra. Sim. Então, a criança ela tem o mundo perfeito. Na adolescência, quando você começa a descobrir as coisas que não são tão legais do mundo, da sociedade, dos pais, e é quando você começa a criar aquela máscara social para falar quem eu sou e criar a sua identidade. Então, isso seria o principal, a sombra. E eu acho que a sombra no consultório é isso, assim, ela está presente o tempo inteiro, é o inconsciente, são os lapsos, né? De repente você faz uma brincadeirinha que não é tão legal e não percebe, né? De repente você é agressivo ou trata mal, e são coisas que talvez você não perceba em você mesmo. São os complexos, são as coisas emergindo, e é o que a gente vai trabalhar ali psicologicamente, para além das habilidades sociais, né? As habilidades ali também emocionais, é tudo que vai aparecendo. Nossa, você vê que acaba aparecendo esses conteúdos inconscientes, inclusive no grupo também, né? Sim, Luciana? Até aqui, né? Se a gente for pensar, a gente deve estar... Outro dia eu li uma postagem sobre isso no Instagram. A gente deve estar mostrando muita coisa sobre nós que a gente não está com consciência. E, de repente, alguém de fora vai assistir e vai mostrar alguma coisa que a gente mesmo não percebeu, né? Sim. Essas trocas, né? Acabam trazendo conteúdos mesmo, né, Luciana? Super interessante, Nossa, né, Renata? Muito a gente interessante. Aprende muito. O programa aqui também a gente tem essa Sim, parte de aprender bastante. De aprendizado com os nossos convidados. Sim, e pra gente também, né? Ainda mais uma linha que é diferente, que a gente é da cognitivo-comportamental, é bem diferente, né? Bem diferente. Luciana, e quando você vê esse processo dos grupos, o ritmo do grupo é diferente da consulta individual? Você complementa o teu trabalho? O paciente que é no grupo, ele também faz a terapia individual? Alguns sim, outros não. A grande maioria faz. Então, eu acho que é legal, eu comentei isso com algumas mães recentemente. Existem coisas que você vai trabalhar ali no individual, existem coisas que você vai trabalhar no grupo, né? Sim. Então, eu acho fantástico os pacientes que conseguem fazer o individual e o grupo, porque é complementar. Eu estou trabalhando alguns pontos ali, e aí eu posso trocar, né, com as psicólogas que atendem. E é isso, assim, então eu acho que se complementa, né? Então, por isso que eu falo que dependendo do momento do adolescente ou da criança, que eu tenho que conhecer e falar assim, tá pronto para entrar no grupo? Não, não tá pronto, né? Então,
Muitas vezes eu converso com os pais, eu vou sentindo o que eles vão me contando da história para ver se eu consigo trazer, a gente pode fazer uma experiência, então é mais ou menos isso. Sim. Interessante. Porque crianças, né, assim, adolescentes, geralmente, né, quando eu atendo também, às vezes assim, no consultório, eles têm um comportamento, né, no individual totalmente diferente, por exemplo, do comportamento que eles têm na escola. Às vezes o pai ou a escola, eu vou fazer a reunião, a escola descreve uma criança totalmente diferente do... mas é claro, por quê? Porque ele não tem que socializar, ele não tem que lidar com um monte de questão dentro da... É só comigo, né, dentro da sessão. Então, acho que é bem importante esse trabalho de... Que é um profissional preparado. Isso, e agrega, né, essa parte social. Entendi. Faz sentido. Sim. E nesse sentido, acho que ter o par do grupo, os pares, né, estão ali todos sem esse filtro terapêutico que a gente tem de preparação, né, Luciana? Não sei como você vê isso. É bem interessante, acho que essa complementação. E os pais ficam muito angustiados, assim, de expectativa. Como trabalhar essa expectativa dos pais? Eles trazem bastante expectativa, mas eu sinto, no individual às vezes também, né? Sim, mas muita. Eu sinto que ao ver os resultados, eles ficam tranquilos. Então, legal. assim, foi muito bacana a última reunião que eu fiz com os pais, porque eles foram trazendo os resultados e até começaram a me ajudar a divulgar o meu trabalho para que outras pessoas conhecessem. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que expectativa sempre tem, né? E aí eu falo que, né, por exemplo, um dos grupos eu combinei ali os encontros a cada 2 meses, né? Mas eu falo, se precisar, com os pais, mas se precisar de um encontro individual, tiver alguma coisa te angustiando muito, a gente marca uma sessão no individual. E eu acho que é isso, assim, né? Então, dependendo do que está surgindo, a gente vai falar com mais ou menos frequência. E você divulga esse grupo para as escolas? Seria importante, né? Então, bem legal. Eu ainda divulguei pouco. As escolas que eu tenho mais contato, que conhecem meu trabalho, né? E reconhecem meu trabalho, confiam no meu trabalho, eu já passei. E eu, assim, vou começar a visitar agora também as escolas dos pacientes, então é uma forma deles conhecerem também. Sim, porque às vezes é importante também, às vezes a escola mandar para o grupo e aí depois do grupo vem para o individual e assim, né? Também é importante. E assim, eu falo, assim, parece que é um discurso comum. Eu não escutei 1, 2 ou 3, eu escutei muitos pais trazendo isso de filhos que tão angustiados, que querem socializar, mas que às vezes estão ali uma vida inteira com essa dificuldade de fazer amigos, ou com um amigo, uma amiga, né? Então, eu tenho certeza que em cada uma das escolas de Alphaville ou Barueri, em cada ano deve ter alguém. Passando por essa dificuldade que os pais às vezes não sabem o que fazer. Nem os próprios adolescentes, né? Ou às vezes nem os pais sabem que realmente está acontecendo com o adolescente, né? Sim. Exato. Luciana, e você vê esse trabalho com grupos sendo feito por outros profissionais? A gente está falando aqui de uma região específica, mas quando você pesquisa, você conhece outros profissionais que fazem em outras cidades, outros estados? Como que está sendo? Eu acho que aqui em Alphaville ainda não, né? Não conheci outros profissionais que fazem esse tipo de trabalho específico. Conheço pessoas que trabalham com grupos, mas com outros temas. Mas eu cheguei a conhecer uma pessoa com quem eu estudei junto, que fazia um grupo trabalhando especificamente as habilidades sociais com pais e adolescentes em São Paulo. Né? E aí fazia encontros e levava um dia para um restaurante, um dia para outro lugar, que são coisas que eu pretendo fazer também esporadicamente, mas assim, como provavelmente demandaria um sábado, um fim de semana, e é um custo maior ali para se sair, passear, não é algo que vai ser tão frequente. E é importante também mudar esse ambiente, esse setting aí, para poder entender como que eles se portam também, né? Socialmente em outro ambiente, que aí eles já vão estar confortável lá no consultório da Luciana toda vez fazendo, aí já estão lá, e no outro ambiente é outra história. É uma etapa maior, e mais, praticamente né? um AT, que é o acompanhante terapêutico, né, Luciana, nesse lugar. Fora sim. Minha ideia, na verdade, é juntar os vários grupos para que eles possam também conhecer outras pessoas. E aí, provavelmente, chamar algum profissional, alguma profissional para ir comigo. Para dar um suporte, né? Sim. Super interessante essa ideia, né? Porque você expõe eles à vida real, né? O mundo fora do E aí, depois, quando volta no grupo, você pontua como que foi. Muito legal. Luciana, a gente tem um termo do Jung, você me corrige se eu estiver aqui errado, que é uma espécie de hereditariedade transgeracional
do psiquismo que passa, né, de geração em geração. O arquétipo coletivo, né? Não do arquétipo, mas de uma psique que se herda. Isso existe dentro de Jung? Você vê dentro dos grupos? Ou isso não tem... A gente fala que tem o inconsciente e o inconsciente coletivo. Sim. Perfeito. Então, o inconsciente coletivo, o arquétipo está dentro do inconsciente coletivo. Ah, perfeito. Então, o inconsciente coletivo é tudo ali que não está somente com uma pessoa, mas que está no ambiente, e que às vezes, assim, as pessoas não têm a consciência, e que, estou falando de uma maneira bem simplória, tá? Claro. Mas que a gente vai se contaminando. Tem uma pessoa, né, que eu conheço, um professor do IGEP, do Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, que ele escreveu um livro sobre o contágio psíquico. Então, eu não sei se vocês lembram, teve uma época, acho que no pós-pandemia, em uma escola que um adolescente começou a passar mal, ter crise de pânico, e de repente vários adolescentes ao mesmo tempo começaram a ter essa crise de pânico. Esse é o inconsciente coletivo. Então eu acho que assim, fora as coisas que a gente realmente herda, a gente fala que nos mitos, nos contos, nas histórias, por exemplo, o complexo de Édipo, né? Então ali tem uma história que a gente vê em todo mundo, em todos os seres humanos. Isso ali está no inconsciente coletivo, seria isso. Então, claro, eu entendo que ali dentro de um grupo um vai afetar o outro. E aí, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando um processo de individuação, que muitas vezes está ali na terapia individual, a gente também está trabalhando ali o contágio psíquico e como um vai afetar o outro. Então, isso com certeza aparece, assim, de você perceber que, de repente, um está ficando mais autônomo, de repente o outro também está. E muitas vezes a gente não necessariamente falou sobre isso, mas está acontecendo ali com todo mundo, sabe? Às vezes eles estão se inspirando de alguma forma, sem ter que contar uma coisa que um está fazendo, de repente o outro também está e o outro também está. Então, Renata, só aproveitar para perguntar. Aí o papel do psicólogo, ele deixa de ser tão ativo, ele talvez às vezes recua um pouco para o grupo ter uma forma orgânica, vamos dizer assim. Às vezes você tem um momento que você tem que intervir, e você tem um momento que você tem que deixar as pessoas serem, e eles se colocarem, e ver como isso vai refletir um ao outro, né? Mas não significa que não vai ter momento de intervenção, de pontuar. Perfeito. O Jung trabalha com sonhos, né? Trabalha também. E aí, você traz isso pro grupo? Não? Só no individual? No grupo, não. No individual, mais, assim. Tá. Eu brinco que a gente tem muita técnica, né, dentro da psicologia junguiana. Então, você pode trabalhar com sonho, você pode trabalhar com corpo, você pode trabalhar com arte. Então, por exemplo, a arte, se for algo de interesse do grupo, é algo que eu pretendo trazer. Tá. Então, tem grupos que a gente trabalhou arte. Mas se eu percebo que é algo que o pessoal não vai ficar tão à vontade, não. Sim. E aí, nisso que eu falo das teorias e da técnica e de ser uma humana e de se adaptar para cada paciente. Sim. Então, se o paciente está aberto às artes, ok. Agora, se o paciente começar a se sentir desconfortável com aquilo, eu não preciso trabalhar com a arte. Eu posso trabalhar com o corpo. Sim. Ou eu posso trabalhar com outras ferramentas que vão me trazer o inconsciente. E por que o sonho não ainda no grupo? Desculpa te cortar, Marcos. Porque não é algo que surgiu, assim. Sim. Então, realmente... Mas assim, pode acontecer, tipo, alguém de trazer... Pode, e mas aí não é algo que veio ainda uma demanda, mas sabe? era uma ferramenta. E eu acho que é algo que eu tenho que desenhar ali, estruturar para trazer, para sabe? trazer, então, sim. Na verdade, eu tô deixando eles se colocarem, né? Eles agora, trazerem o que é necessário. Agora, no individual, tinha paciente, por exemplo, toda sessão trazia sonho e a gente ia trabalhando. Que então, legal. eu acho que é isso, assim. Eu acho que é de cada um, de cada grupo, de cada pessoa no individual. Eu quero, né? Eu vou fazer agora um grupo com mulheres para contos de fadas e trabalhar um pouco da arte. E aí vai ser um grupo específico para isso. Mas aí como que você vai trabalhar o conto de fadas e a arte? Explica um pouco. A ideia é contar um pouco desse conto e discutir, né? E assim, então cada encontro eu vou montar de uma forma diferente, mas eu acho que essa é a ideia principal. Mas né? a arte o quê? Aí cada um produz alguma coisa em relação àquele conto? Então a ideia às vezes é produzir alguma coisa, às vezes debater. A gente fala na psicologia junguiana que tudo que te afeta, às vezes uma história que te emocionou muito, que mexeu com você, tudo que te afeta tem um motivo, tem alguma coisa ali no inconsciente que está mexendo com você. Então, dessa forma a arte, dessa forma o conto, né?
quando algum pedaço ali mexeu com você, porque tem alguma coisa que tem a ver com a sua história que tá pegando. E a gente conhece histórias de pessoas que vão em museus e às vezes veem uma obra de arte e ficam impactadas, ou com literatura também já ouvi isso. Já até eu mesmo já vivi de ler livros e ter histórias que mexeram muito, fiquei dias pensando naquilo, mas de quadro é uma coisa impressionante como movimenta. Algumas pessoas podem ficar muito impactadas. Jura? Assim, né? Nossa, isso existe, de quadro, né, Luciana, de obras, assim, sabe, porque a arte carrega muito do inconsciente, né? Então acho que tem esse lado. Luciana, quando a gente, voltando só um pouco para os adolescentes, quando a gente está falando dos grupos, existe um fenômeno que existe dentro do autismo, mas que também está para todos os adolescentes, que a gente chama de mascaramento, né? Que eles colocam uma máscara na frente da identidade deles. Então, eu não estou sendo real ali naquele grupo de amigos. Eu escuto às vezes isso no consultório, Marcos, eu não consigo ser quem eu sou, né? Em essência. Isso aparece nos seus grupos? Como que você vê? Eu acho que assim, eu estou conhecendo os adolescentes agora. Então, a gente fala que a gente vai conhecer, mesmo o paciente individual, totalmente paciente, tudo por trás da máscara, que é o que está na sombra, é muito difícil a gente conhecer alguém 100%. E são coisas que a gente vai descobrindo com o tempo. Então, é claro que tem coisas que os pais falaram que eu, por exemplo, não vi presente, né? Eu acho que é natural. Eu acho que não só o paciente neurodivergente ou com autismo vai trazer uma máscara, mas todos nós vamos trazer até por uma forma de proteção. Então, muitas vezes eu tenho que ensinar também essa máscara para alguns, né? Então, ou a pessoa se abre demais ou se abre de menos. Eu tenho conversado muito sobre esse tema, né? Com os pacientes e em grupos. Então, eu acho que, sim, assim, naturalmente vai surgir. Nem sempre a gente vai perceber de cara aquilo que está aparecendo, porque são coisas que você vai percebendo com o tempo na psicoterapia, e aos poucos as pessoas vão se sentindo mais à vontade para se abrir ou para ser quem elas são. Eu acho que esse é o objetivo primordial quando a gente fala de terapia, é de você poder ser o máximo possível você, ao mesmo tempo que você sabe o que você pode abrir ou não para se proteger, porque também o mundo não é perfeito, né? Não. Exato. Então, tem até o lado de não ensinar, mas de transmitir esse lugar para esse paciente de usar essa máscara ou utilizar dela quando é necessário. Então, né, Luciana? Porque talvez também se ele for totalmente sem filtro, isso pode prejudicá-lo para alguém que tem uma intenção abusiva, em termos sociais mesmo, né? Acho que é algo que a gente vai trabalhando, talvez algumas coisas, né? Pode ser que eu tenha que conversar com os psicólogos no individual, outras eu consigo trabalhar mais a fundo ali no grupo, e é isso que eu vou sentindo. Vai sentindo. E aí você sempre atende, que eu quero dizer assim, tem outros, por exemplo, eu já tô aqui com uns assim que eu falo, eu preciso indicar, não sei o quê. Se eu indicar um paciente meu para o seu grupo, tudo bem ou tem que ser necessariamente seus pacientes? É isso que eu quero? Não, pode. Eu tenho muitos isso que eu quero que saber. foram indicados por outros psicólogos e psicólogas, né? Então, tem os meus, como tem os pacientes que vieram indicados. Na verdade, a grande maioria vem indicado. E aí, depois você faz essa conexão com o psicólogo, e vai dando esse feedback. Sim, e aí a gente pode trocar. E aí também vai da linha também de cada um, sim, o quanto que a gente vai trocar. Sim. Muito interessante. Luciana, você acha que mudou muito o processo de socialização dos adolescentes? De trás para cá, né? Eu sinto que no pós-pandemia... isso que eu ia falar, pós-pandemia. A gente observa mais dificuldade, assim. Então, se você for observar, né, do público adolescente, eu percebo que a maior demanda que tem surgido em consultório é principalmente a questão de socialização. Então, até por adolescência ser esse momento que você começa a ver as sombras e a máscara, então a gente começa a ver muito, sei lá, a questão de fofoca para meninas, questão de traição, meninas e meninos, né? Então, a gente vê isso assim com todo mundo. Alguns adolescentes têm mais facilidade, mais rápido superam e vão para outro grupo e fazem outros amigos, outros têm mais dificuldade, né? Então, aí vai de cada um também. Eu entendo. Tem muitas questões no mundo da adolescência, né? Da intensidade, né, Luciana? Das emoções estarem sempre em jogo. E o adolescente também tem uma tradição de grupos, né? De estar em grupo. E você comentou sobre a formação da personalidade. Conta um pouco mais, Luciana, sobre isso. Bom.
A gente fala que no adolescente o cérebro ainda também não está totalmente pronto, né? E na psicologia junguiana a gente fala do arquétipo, que é um pouquinho do consciente ali coletivo, né? Certo. Então a gente fala do arquétipo do puer e do cênix. O puer é o eterno jovem, né? E o cênix é o maduro, né? A gente fala ali que o Dom Juan, que o Dom Quixote são o arquétipo do puer, que a gente vê. E aí muitos pais, eles se incomodam com um adolescente que pensa muito a curto prazo, não consegue ver a longo prazo, mas a gente tem a ver com uma questão cerebral ali também que não está totalmente pronto. Isso, não está pronto. Então, é ali um desafio, assim, muitas vezes você trabalhar isso com os pais de fazer com que eles reflitam também como que era na sua adolescência, né? Então, como que você era? E eu acho que é isso, assim, então eles estão naquele momento que eles começam muitas vezes, e muitos pais reclamam disso, né? A se trancar no quarto, a ficar sozinho, a responder, né? E tudo isso faz parte da adolescência, não é algo particular do filho de uma pessoa, eu falo do seu filho ou do filho de outra, né? É algo deles, assim. Eles começam a se fechar porque senão eles vão ser uma cópia idêntica dos pais. Então eles começam a identificar o que eles querem levar e o que não, e começam a escutar mais os amigos, começam a admirar os heróis. Então antigamente a gente tinha os pôsteres ali, né, na parede. Exato. E aí eles começam a projetar ali na figura do artista, do herói, do músico, quem eles querem ser. E aí começam a criar os seus ídolos ali, né? Então, eu acho que é principalmente esse momento que eles vão encontrando admiração e vão criando essa personalidade, vão criando essa máscara, vão entrando em contato com a sombra, tudo junto e misturado. Por isso que causa também muito conflito para eles. E não significa que os pais têm que se apartar totalmente, não, muito pelo contrário. Eu acho que também essa questão de estar ali presente e apoiar quando necessário, né? Até ter as atividades em comum, que seja o almoço, que seja a janta, que seja jogos com os pais, que seja um cinema, que seja um filme, encontrar o que serve para cada um, que seja futebol ou basquete. Cada pai vai encontrar o que serve com o seu filho, para ainda ser essa pessoa que vai passar a inspiração, os valores, porque isso no fundo vai ser os pais, né? E é isso, assim, eles irem podendo passar por esse momento de transição numa boa, porque é uma ilusão os pais acharem que os filhos não vão ter contato com álcool, com cigarro, com drogas, porque sempre vai ter alguém no colégio ali que está usando e eles vão ter o contato. Mas aí saber como que eles vão, vai passar por isso, né? Não vou usar, ou vou beber, mas vai ser uma fase. E você traz essas questões também no grupo? Trago. Se tiver essa demanda, eu trago, né? Vai depender do que vai surgir. Sim. Então, eu acho que é isso, assim, eu sempre vou trazer no grupo com adolescentes ou com os pais aquilo que está demandando naquele grupo. Sim. Pode ser que tenha um grupo que não está nesse ponto, mas pode ser que tenha outro que esteja, né? E acho que esse é o principal, assim. Então, é o momento que eles estão se formando e até ali 20 e poucos anos estão se formando. E segundo o Jung, esse processo de individuação é para a vida toda. Antigamente, eles falavam que era na meia-idade, na metanoia. Hoje, os novos junguianos já falam que não. Você começa ali na sua infância, então, desestruturação do ego, né? Desestruturação e reestruturação. E agora, eles falam que você está começando a formar e vai para a vida toda. Assim. O que é essa personalidade? Mas está mais forte ali na adolescência, né? Que é uma transição mais conflituosa, mais forte, super dinâmica, mas esse processo não termina então, né, Luciana? Ele continua, e na meia-idade existe, como é o termo que você usou? Metanoia. O Jung chama de metanoia. Que é o momento que você começa a refletir sobre tudo que você fez e quem você foi, e aí você começa a repensar o que você quer para sua vida. Muita gente muda de carreira. Geralmente, lá, a crise dos 40, isso acontece bastante. É isso. Interessantíssimo, hein? Sim, é muito legal. Ó, tô quase até mudando pro Jung. Olha, a gente tá... Você vê que é uma coisa leve, é super legal, assim, né? Jung assim, é legal. Luciana, e você vê diferença de meninos e meninas, daquela questão do ânimos e ânima, dentro dos grupos? Eu vejo diferença de meninos e meninas também no individual, mas eu acho que é uma questão muito cultural também, sabe? Então, por exemplo, hoje também tem vindo muito para mim pacientes transexuais, né? E a gente começa a questionar tudo que a gente aprendeu sobre feminino e masculino até hoje. Então, eu vejo muita diferença, eu falo assim que o homem na nossa sociedade, ele aprende que ele não pode sentir, que ele não pode demonstrar
ele aprende que não pode chorar, que ele tem que ser forte, ele tem que prover, ele tem que cuidar da família. Então, eu vejo no âmbito do consultório em geral, desde as crianças até os adolescentes e adultos, muitas vezes, não é todo mundo, tá? Mas muitas vezes, no geral, assim, na maior porcentagem, eles são 70%, mais dificuldade de se colocar, mais dificuldade de se expressar, de ser mais transparente, digamos assim. Do que as meninas. E eu vejo as meninas e as mulheres já começam a contar a vida inteira, já vão falando muito mais rápido, assim. Então, eu vejo essas diferenças que às vezes você tem que levar várias sessões com o homem para ele trazer o que ele realmente está sentindo, em vez de só contar as coisas positivas, né? Então, eu acho que isso tem a ver com nossa herança cultural, com a criação que o mundo traz pra gente, para homens e mulheres, meninos e meninas. Uma pergunta antes que eu esqueça. O seu grupo é só presencial, você não faz online? Eu não faço online. Porque eu acho que é muito diferente, né? Eu acho que teria que se criar uma série de ferramentas diferentes para fazer o online. Porque às vezes você tem o online no quesito de ensino de habilidades sociais, de olha, então o primeiro passo é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Igual que a gente chama na TCC de psicoeducação. Exato, mas eu gosto mais desse negócio mais dinâmico. Porque no online você não vai conseguir fazer essa interação, né? Então, não sei, talvez se tivesse que bolar algo com jogos, com videogame, mas aí já não é tanto a minha praia, não é tanto o que me agrada. Seria que eu um gosto, grupo né? focado com outro foco, né? Então eu aproveito focado que eu com outro tenho. Foco, não, com outro foco, né? Eu aproveito o que eu tenho de talento para usar ali no presencial. E o grupo... Só mais uma pergunta antes que eu esqueça. E o grupo, ele tem um tempo definido ou não? Sim, hoje eu tô fazendo grupos de 1 hora, né? Inicialmente eu cheguei a pensar em 1h30, mas E tempo também, tipo, 12 sessões, 12 encontros? Não, vai indo. Tá. Enquanto a gente sentir que tá trabalhando, que tá crescendo, que tá se desenvolvendo, eles podem continuar e se manter. É claro que eu acho que 1 hora, como você falou... Nossa, é pouco 1 hora, né? Eu ia fazer 1h30, mas aí um pedido dos pais, a gente conversando, eu acabei diminuindo e eu vejo que tá fluindo bem. Tá fluindo? Sim. Assim, não fecho se outras pessoas quiserem. 1h30 eu acabei, né, baixando o valor, negociando, indo pra 1 hora. Mas não só por isso. Assim, eu sinto que tá indo bem, mas eu coloquei até 4 pessoas, né? Sim. Também não fui até 5 como eu pretendia fazer. É que também se eles têm essa dificuldade de socialização, 1 hora pra eles... Olha quantos recursos internos eles precisam ali para aquele momento, Eu acho que não é só isso, né? Às vezes é a agenda. Então, sim. Às vezes você tem a psicóloga, a psicopedagoga, a escola, o inglês, o futebol... Sim. E um monte Casar de toda essa agenda. Quem né? vai buscar, quem vai levar, Exato. porque é tudo menor de idade, a maioria, né? Então tem tudo. E mais a disponibilidade da pessoa estar ali, né? Se entregando no grupo, né? Exato. E quantos membros do grupo? Qual o número de pessoas máxima dentro de cada grupo? Eu tinha falado até 4 e 5, né? Agora eu tô repensando, talvez fique só nos 4 mesmo. Perfeito. Porque funciona melhor. Eu percebo que é um número bom, assim, que eles conseguem se comunicar e trocar bastante. Eu não quero nada muito grande, por exemplo, 10 pessoas eu acho que já perde o propósito, sabe? Então, é perfeito. isso. Porque também até para você dar conta de conversar com a escola, de conversar com os pais, fica muita demanda, né? Aí Sim. Fica... Super interessante. Sim, muito interessante. Renata, um papo leve, né? Sim. A Luciana, ela tem uma coisa suave, assim, uma leveza que a gente vai conduzindo. A hora passou super rápido aqui no nosso programa. Luciana, quero te agradecer muito a tua presença, né? A gente vai abrir um espacinho aí para você deixar um recado para as pessoas. Sim. Dá para fazer mais uma perguntinha, rapidinho? Dá. Que é assim, se você quiser já até falar nesse recado, é assim, os pais, né, que hoje, como que os pais devem ficar atentos e perceber que esse adolescente precisa ir para o grupo, que tá com essa dificuldade, essa questão assim, tipo, eu tô lá com o meu adolescente, quando que eu falo, putz, acho que esse tá com dificuldade, preciso ver um grupo, preciso ver... Perfeito, Renata. Eu acho que muitas vezes os pais demoram para perceber, e já estou respondendo aqui, né, para os espectadores, mas os pais demoram para perceber essa dificuldade dos filhos. Então, porque a adolescência tem naturalmente esse momento de isolamento no quarto. Mas eu acho que é importante acompanhar com a escola, perceber se eles estão mais retraídos, se escondendo, evita conversar, chorando, né? Se não estão bem, se existe algum impacto ali emocional
que muitas vezes aparece, pode ter um bullying, e não só na adolescência, né? Então, Sim, muitas vezes ali desde criança. Desde criança. Então, o que eu peço para os pais é ficarem atentos nos seus filhos, conversarem com ele. Não adianta querer conversar na adolescência. Então, eu peço para desde criança conversando, ver como tá, às vezes eles demoram para se abrir. Se perceber alguma dificuldade, já traz. Traz para terapia, né? Seja individual, seja grupo, a gente avalia o que é necessário, né? Então, eu observo ali se eles estão com alguma dificuldade que dá para trabalhar no individual, ou se é grupo, ou se dá para fazer mesclado, né? Então, individual 3 vezes ali no mês e grupo 1 vez no mês. Eu acho que é isso. Então, perceber o emocional, se tá abalado, não tem amigos, nunca conseguiu fazer amizade, tem essa dificuldade, eu acho que já é pra gente pensar em colocar no grupo. Super interessante. Muito Luciana, bom. deixa os seus contatos também para as pessoas que estão assistindo, como elas te encontram. Claro. Bom, meu Instagram é o luciana.lopes.psi. O meu contato de WhatsApp, dá pra achar no meu Instagram também, que é o 11 997890609. E meu site, lucianagemilopes.com.br. Então, acho que esses são os principais, né? E já estão vinculados às outras redes sociais também. Por ali vocês podem falar comigo. Uma frase bonitinha, igual você falou do Jung aí, deixa pra gente aí. Ixi, eu acho que a frase mais bonitinha é essa do Jung mesmo. É? Todas as técnicas, todas as teorias, mas na frente de outra alma humana, seja somente uma outra alma humana. Nossa, isso é muito bom, lindo. Luciana, adoramos. Eu amei. Depois você escreve pra mim que eu achei muito bonito isso. É isso, pessoal. Muito obrigado, Luciana, pela presença e por ensinar tanto aqui pra gente hoje. Muito legal. Nossa, Obrigada. muito legal. Muito rico o grupo terapêutico. Já tô pensando assim, vários pacientes, várias pessoas. Muito legal. Então é isso, pessoal. Você encontra a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok. O programa na íntegra você assiste no YouTube. E não perca nós aqui no próximo programa. Um abração a todos. Um abraço.